Viva pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos então dar início à segunda parte da nossa aula. E para esta aula nós vamos então criar a nossa base de dados, né? A nossa base de dados é esta aqui. Então vamos ver aqui como é que podemos criar a nossa base de dados. A primeira coisa é inserirmos aqui o IP do nosso servidor, que é o do computador que estamos a usar na rede. Caso não saiba ou não esteja em uma rede, pode usar o localhost, ok? Pode fazer isto também, mas a princípio aqui vamos acessar ele como um root, né? Vamos entrar, que é para permitir então que criemos a nossa base de dados, depois adicionarmos as outras informações. Então, vamos aqui abrir ele com a senha que vocês criaram durante a instalação, que vão poder assim utilizar. Pronto, aqui vamos clicar com o lado direito nesta área e vamos criar um novo esquema. Pronto. Vou meter aqui JBBD, que vai ser a base de dados, clicar OK. Pronto, temos a nossa base de dados já criada. Bom, para não ficarmos aqui a ver todas essas bases de dados, eu vou simplesmente entrar neste esquema que eu criei. Então vou ver aqui em Reconnect. Por hora eu vou deixar ele como root ainda, depois eu vou criar os detalhes de início de sessão. Então JBDD, vou clicar em OK. Pronto, então eu loguei então como tal. Bem, para ser mais fácil, vamos criar já uma conta só para ela, né? Então vamos abrir aqui o nosso MySQL Administrator, que é para podermos criar então a conta para a nossa base de dados. Vamos aqui ao MySQL Administrator. Pronto, vamos iniciar ele como root. Vamos meter a senha que criamos para o root. Vou iniciar aqui. E aqui vamos em User Administration. Vamos criar uma conta para ele. Vamos aqui Add New User. Bom, para este aqui vai ser então, vamos criar o nome do utilizador, que vai ser o app, e a senha vai ser, podem meter a senha que vocês quiserem. Que vai ser para o início de sessão. Para mim eu vou usar esta, só para não fazer confusão com as outras que já tenho utilizado. Ok. E daí vamos inserir um esquema. Clicamos aqui em esquema privilégio, vamos selecionar o esquema que nós acabamos de criar, JBBD, adicioná-los, daí aplicamos. Pronto, temos a conta para esta base de dados que criamos. Vamos agora fazer aqui o Reconnect. Hoje vamos meter então aqui o app, o nome do utilizador e a senha que acabamos de criar. Pronto, temos simplesmente essa base de dados criada. Simplesmente as outras foram ocultas. E aqui agora vamos criar então as nossas tabelas. Lado direito na nossa base de dados, o esquema criado, vamos aqui em criar nova tabela. Pronto, a nossa tabela, a primeira tabela vai ser, vamos criar primeiro, a primeira tabela pode ser o nosso usuários, né? A tabela usuários, daí vamos inserir então o nosso ID, que vai ser um auto-incremento. Vamos criar o nome, nesse caso o nome aqui da pessoa, né? O nome normal. Vamos criar aqui o nosso login para o usuário. Vamos criar também aqui a senha e vamos criar aqui a privilégio, se ele vai ser um administrador ou um usuário comum.
Então, temos aqui o nosso ID, que já é um auto-incremento, conforme pode ver aqui. O nome, que vai ser um varchar ou string, 45 caracteres, tudo bem. O login, que vai ser também um string, aqui varchar. A nossa senha também vai ser um varchar, né, porque nós podemos misturar entre letras, números e outros caracteres. E os privilégios que também vão ser um string ou um varchar. Então, depois disso, está tudo feito, não precisamos mexer em nada, vamos aplicar, executamos e pronto, a nossa primeira tabela foi então criada na nossa base de dados. Temos a nossa base de dados com esta tabela. Bem, o procedimento será o mesmo para as outras tabelas, né? Pode-se fazer da mesma forma. Então, uma segunda tabela que podemos criar aqui vai ser então a tabela. Bom, na verdade vamos ficar primeiro com esta tabela, vamos passo a passo, né? Vamos trabalhar então na nossa área de criação de usuários, né? E até mesmo a tela de login, vamos tratar passo a passo. Então criamos aqui a nossa tabela, vamos então minimizar ela, né? Já temos aí a nossa tabela. Agora, depois de feita a nossa tabela, vamos então adicionar aqui os nossos controles e os nossos DAOs, né? A parte de princípio vamos começar com o controle mesmo. Então, vamos aqui no nosso controle, lado direito, novo, e vamos aqui adicionar uma nova classe, né? Vamos então adicionar uma classe de identidade, e essa classe de identidade vai ser usuários. Este vai ser o nome da nossa classe, usuários. Next. Bom, vamos fazer o seguinte, em vez de usarmos uma classe de identidade, vamos adicionar aqui uma classe Java mesmo. Ok, assim fica mais fácil para não darmos tanta volta. Então, usuários vai ser a nossa classe, usuários, terminamos. Bom, temos aqui então a nossa classe criada. Podemos remover esta, se quiserem deixar a vossa assinatura, podem deixar. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui na nossa classe é inserir os mesmos dados que existem na nossa base de dados. Então, a primeira é começamos sempre com private, int que o primeiro que nós criamos foi o nosso ID, então ID. Ele é um int, né? Não é um string, é um int, que é a nossa classe principal. Nós achamos que tem que ser um int porque ele só vai recebendo o mesmo número automaticamente, não vai ser necessário letra. Bem, esse int significa que todos os valores que forem recebidos aí tem que ser diferente de letra, ou seja, tem que ser simplesmente números. Criamos então o nosso primeiro, vamos ao segundo, que é o private. Qual é o segundo? Nome. Depois temos o private login. O quarto, private senha. E o último, private privilégio. Pronto, terminamos aqui. Então já setamos aqui tudo que existe lá na nossa base de dados, né? Podemos confirmar ela aqui, abrindo. Veremos que são os mesmos valores existentes: o ID, o nome, o login, a senha e por fim o privilégio. Pronto, depois feito isso, vamos agora aqui setar as nossas configurações de reconhecimento, que vai ser o primeiro. Vamos clicar com o lado direito nesta área de vazia aqui por baixo, daí vamos inserir código, e o primeiro vai ser o construtor, né? O nosso construtor, vamos inserir um construtor vazio. Depois de inserir o construtor vazio, vamos adicionar agora um construtor que já são selecionados todos esses nossos dados da base de dados. Então, insert code, construtor, selecionamos todos e geramos. Depois disso, vamos inserir o nosso set getter and setters. Selecionamos aqui getter and setter, selecionamos todos e geramos. Pronto, então estamos aqui, né? Já temos os nossos getter and setters, que vai ser mais fácil, podemos agora pegar eles para podermos assim adicionar a nossa programação. Então, é desta forma que criamos aqui
controller, né? Todo o controle para os usuários. Depois disso salvamos e fechamos. Pronto, então o que é que vimos nessa aula? Nós vimos aqui a criação da nossa base de dados com as suas tabelas. Depois de criarmos a nossa base de dados e as suas tabelas, adicionamos o controle, né, para eles aqui no nosso controle de usuários. Setamos aqui eles, depois criamos o setting getters. Então terminamos aqui a nossa aula. Na próxima aula vamos dar sequência então na codificação. Vamos criar a nossa conexão. Vamos criar aqui a nossa conexão, que vai facilitar já então pegar os dados que existem aqui e enviar informação ou trocar informação com a nossa base de dados. Tá? Até lá, saudações.